é da Agropolo Mucugê. Boa tarde. Inicialmente quero agradecer à Secretaria Nacional de Irrigação pelo convite, a professor Guilherme, pelo Nivaldo, nos visitou lá no Agropolo. O nome é Agropolo Mucugê e Iquara. Essa primeira lâmina aí está com o nome de licenciamento ambiental conjunto do Agropolo Mucugê e Iquara, porque uma parte da apresentação vai estar falando também da licença ambiental conjunta que nós obtivemos do Agropolo. Aqui está o mapa da Bahia. Para vocês, senhores, terem uma noção de onde está localizado o Agropolo. O Agropolo é essa mancha em azul, e a mancha em verde é o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Então, nós somos vizinhos do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Aqui uma foto da barragem do Apertado. Essa foto é de 2009, foi quando foi o último ano que ela sangrou. Bem, as características do Agropolo. O Agropolo, ela compreende uma área de aproximadamente 200 mil hectares. O Agropolo, ele é um planalto que ele fica entre as serras do Sincorá e a Serra do Bastião. Um planalto que está todo ele acima de 1000 metros de altitude, com um relevo suavemente ondulado e com uma distribuição de água muito boa. Os volumes são baixos, mas tem uma boa distribuição de água por conta do relevo e do solo. São solos profundos, são lacossolos, e isso facilita a existência de rios. Nós, por conta da altitude, temos uma temperatura média anual de 26 graus, áreas mínimas de 16, média de 21. Essa precipitação de 757 é uma média que nos últimos anos ela não tem acontecido. Nós estamos com valores bem abaixo desses nos últimos 3 anos. Então, por conta disso, nós estamos passando por uma crise de oferta de água. Então, como já falei, os nossos solos são lava-solos, são de uma textura média, fertilidade baixa, porque apesar de nós estarmos no centro da Bahia, mas é uma mancha de vegetação de cerrado, tá? Então ela tem um solo ácido, bastante alumínio, e que exige, para que você possa produzir, aplicação de bastante tecnologia, bastante conhecimento acadêmico. Isso é uma característica do polo lá do Agropolo Mucugê e Iquara. O uso intensivo de tecnologia e o uso intensivo de capital para que se possa produzir. Como eu falei, a vegetação de cerrado, e o recurso hídrico principal lá no nosso é o Rio Paraguaçu. Estamos próximos da nascente do Rio Paraguaçu. Tem uma parte do Agropolo também que é atendida pela bacia do Rio de Contas, mas mais de 90% do Agropolo é atendido pela bacia do Paraguaçu. Então, aqui falando um pouco do licenciamento conjunto, eu vou fazer um pouco agora do histórico do Agropolo. O Agropolo, na verdade, esse nome Agropolo é uma coisa recente, de 2006. A agricultura no município de Mucugê e de Iquara, naquela região, é uma agricultura que vem do século XIX, porque Mucugê, ela inicialmente surgiu com a exploração de diamante de mineiros que foram para lá. Nós temos alguma coisa no sangue do povo de lá, Minas, Inclusive,
com alguns hábitos alimentares daquele pessoal de Minas, né? Então, é uma cidade que em 1845, por conta do diamante, tinha 15 mil habitantes na região. Então, era um grande centro e que precisava de alimento. Então, a irrigação nessa região remonta a essa época. Aqueles canais de irrigação, o pessoal dizia do rio, curso do rio, levando ele em rio e fazendo essas irrigações. Com o declínio do diamante no século XX, Mucugê e Ibicoara, na época, inclusive, era só Mucugê, porque Ibicoara emancipou já na década de 60, tudo pertencia a Mucugê. Mucugê praticamente subiu do mar, chegou a ter 350 habitantes. Então, imagine que teve uma pessoa que foi lá comprar a cidade. Foi lá para comprar, porque ia fechar a cidade e fazer uma atração turística. Na década de 80, o governo do Estado quis implantar um polo de soja e trigo lá, por conta da altitude, que não vingou, porque os índices pluviométricos até que daria para fazer, mas é muito mal distribuído e não foi em frente. Então, esse pessoal que foi para lá fazer soja e trigo, alguns saíram e outros não quiseram sair. E aí começou a irrigação, na década de 80. Então, no final da década de 80, nós já tínhamos lá aproximadamente 3 mil hectares de pivôs centrais instalados. E não tínhamos água para atender a essa quantidade de irrigação. Tá? Então, gestão e discussão de água a gente já vem também desde a década de 90. Qual foi a solução que a gente encontrou junto com o governo do Estado? Era fazer reservação hídrica nos períodos de chuva. Foi construída a barragem do Apertado, que é aquela lâmina. Essa barragem aqui. Essa barragem tem 108 milhões de metros cúbicos armazenados, um espelho d'água de 1.800 hectares, com uma carga hidráulica de 17 metros. É uma barragem assim, com condição muito boa. Né? Então, aí o problema da irrigação foi parcialmente atendido com a barragem. Logo depois da construção da barragem, por conta da oferta houve uma expansão da agricultura irrigada nos 2 municípios. Já existia um domínio da tecnologia da agricultura irrigada, já existia um domínio no manejo para essas lavouras que estavam lá plantadas. E nós partimos para resolver outros problemas que nós tínhamos, que era a organização da questão trabalhista e a questão da regularização ambiental. Então, a questão trabalhista nós resolvemos através da criação do Sindicato dos Produtores Rurais, isso em 2002, e o licenciamento ambiental, a gente fez várias reuniões com o órgão ambiental da Bahia, na época era o CRA, eles instruíram a gente como proceder para fazer esse licenciamento. Nós fizemos os estudos, entregamos ao órgão e não obtivemos a licença, porque eles entenderam que tinha muita similaridade nas atividades e eles precisavam identificar os efeitos sinérgicos e cumulativos dessas atividades para poder licenciar. Ou seja, uma atribuição do Estado, isso não é atribuição do produtor, porque o produtor ele não tem jurisdição de entrar na fazenda do vizinho. Só quem tem essa jurisdição de estudar o território é o Estado. E um pouco do que o professor que fez a palestra, Sérgio Vilela, né? A primeira reação foi: vamos dar porrada, não vamos aceitar não. Não vamos aceitar, isso é um absurdo, e ficamos 2 anos brigando. Em 2006, eles apresentaram para a gente uma proposta de modelo de licença, que é essa resolução, terminou virando essa resolução do CETRAN, a 3727, de dezembro de 2006. Essa resolução ela é o termo de referência, com aproximadamente 43 páginas, tá? E a gente terminou
tendo que concordar em enfrentar esse novo desafio que era uma licença ambiental conjunta, que a gente não sabia o que era, e o agricultor ele não gosta de produtos conhecidos, né? Ele não gosta de papel e não gosta de mexer com o que ele não conhece. Então a gente teve que fazer um diagnóstico socioambiental, meio físico, de onde analisar clima, geologia, geomorfologia, solo, recursos hídricos. O meio biológico tivemos que estudar a vegetação, a fauna, os ecossistemas aquáticos, e no meio socioeconômico, estudar a área diretamente afetada, que é a área da produção, a área de influência direta, que é a poligonal de 200 mil hectares, e a área de influência indireta, que são os municípios que compõem o agropolo. Porque o agropolo ele pega parte do município de Mucugê, parte do município de Ibiquara, e uma pequena parte do município de Barra da Estiva. E aí a gente também tinha que propor um zoneamento agroambiental. As lavouras que a gente faz, a gente produz lá, lavouras perenes, café, uma cultura importante, o clima é muito favorável para a produção de café. Temos cafés premiados em concurso nacional de qualidade de café, irrigado. Tem uma pequena parte de produção de café de sequeiro, e nesse momento, produção é zero. Produção é zero. Tem maçã ameixa, uma empresa que faz parte do agropolo, a Lagisa, ela me produziu em 2004, 2005. Já é uma realidade, maçã ameixa, 100 hectares de lavoura em grão. Cítricos e culturas temporárias dos grãos, né? Feijão, milho, tem um pouco de trigo. E o carro-chefe do agropolo, que são as hortaliças. Batata é a principal cultura. Depois tomate, que é muito importante, depois vem cebola, repolho, alho, abóbora, pimentão, repolho, enfim, hortaliças, quase todas. E agora, recentemente, foi iniciada uma produção de tomate em ambiente protegido, que a gente acredita que vai ser o próximo passo de desenvolvimento da região, né? E também estamos testando, estamos com um campo experimental de 2 hectares de uva para vinho. A gente acredita também que vai ser possível produzir vinho de boa qualidade lá. Bem, aqui são alguns aspectos que eu queria comentar, né? O crescimento da região a partir da instalação das áreas irrigadas, porque o painel fala justamente sobre o desenvolvimento regional. Então, eu vou fazer aqui um relato de como é que era a região. Eu cheguei em Mucugê, não sou de Mucugê, eu sou de Léo. Eu formei em agronomia em 87 e assim que formei fui para Mucugê. Quando eu cheguei em Mucugê tinha 1.054 habitantes. Era uma rua em L, não ia ônibus, não tinha jornal, a energia era um dia que ninguém dava um espírito, se desse um espírito faltava energia. E tinha uma rural que ia na sexta-feira e ela levava 2 queijos e 5 maçãs. E quem tivesse o braço na costa ia ter o queijo e a maçã. Então, 26 anos depois, o Mucugê para a Barra da Estiva, o Mucugê está com aproximadamente 4.000 habitantes. Você hoje tem um comércio local, loja, você pode comprar qualquer coisa, televisão, cama, geladeira. Loja grande, como se fosse dessas, tem de tudo da vida. Né? Supermercado, que você acha, qualquer coisa que você quiser, tudo que você tem um supermercado grande, daqui de Belo Horizonte, de Salvador, você tem lá, desde vinho, uísque, presunto. Então, todos esses confortos que a cidade grande pode oferecer às pessoas, também é possível você encontrar hoje, tanto em Mucugê quanto em Ibiquara, quanto em Barra da Estiva. Tudo isso fruto da agricultura irrigada. Porque o distrito de Cascavel pertence ao município de Ibiquara. O distrito de Cascavel, eu cheguei lá em 1987, ele tinha 400 habitantes. Hoje ele tem 8.000 habitantes. Porque, na verdade, ele é mais central em relação ao poligonal do agropolo, onde concentrou as empresas de vendas de defensivos, de vendas de máquinas,
Algumas empresas têm colocado no distrito as suas unidades de beneficiamento. Então, o desenvolvimento regional é assim, a hora dos riscos, não tem dúvida o que a agricultura irrigada pode proporcionar para o desenvolvimento da região. A Agropolo tem uma condição socioeconômica diferenciada em relação aos municípios vizinhos. Por quê? Por conta da agricultura irrigada. Como a agricultura irrigada feita no Agropolo, ela é baseada no uso intensivo de tecnologia, uso intensivo de capital, isso também gera uma receita intensiva. Então, nós temos no Agropolo, neste momento, por conta da seca, nós estamos nesse número, mas no ano de 2011, nós tínhamos 5.000 trabalhadores formalizados, registrados, das empresas que compõem o Agropolo. E produzimos aproximadamente 400.000 toneladas de alimento por ano. Nós somos responsáveis pelo abastecimento de mais de 50% de toda a batatinha do Nordeste. E nós representamos aproximadamente 10% da produção nacional de batatinha e temos 5% da área de batatinha do Brasil. Dá para ver a produtividade que se obtém lá na região. Então, essa agricultura intensiva permite você ter uma circulação de capital grande, e aí você tem toda uma movimentação da economia dos 3 municípios e das cidades vizinhas por conta dessa atividade econômica, né? Como eu falei, os trabalhadores são todos formalizados. Nós temos lá um centro de assistência ao trabalhador rural, o CSTR, que é esse centro que dá a assessoria e o acompanhamento na parte de segurança do trabalhador e da saúde do trabalhador. Então, por conta também da pujança do centro, por conta da pujança do Agropolo, nós somos fiscalizados pela Delegacia do Ministério do Trabalho de Feira de Santana, pela Delegacia do Ministério do Trabalho de Vitória da Conquista, pela Delegacia do Ministério do Trabalho do Mar e de Salvador. E o Ministério Público do Trabalho também anda lá direto. Ou seja, se você trabalhar e vai dar certo, tem que ter uma pedrinha no seu caminho. Senão, você vai muito rápido. Aí você dá uma pedrinha para dar uma freada. Fruto dessa fiscalização intensiva, nós temos hoje, segundo o próprio Ministério do Trabalho, a melhor condição do trabalhador rural do Estado da Bahia. Isso na avaliação do próprio Ministério. Mas, vocês não acham que é uma maravilha, não, que eles, toda vez que falam, eles deixam um monte de notificação, um monte de. Isso não existe. Apesar da relação hoje, vai ser melhor do que no passado, eles continuam assim, uma fortuna desse professor na mão para bater na gente. O comércio, né? O serviço do comércio é bastante dinâmico, então hoje você tem médico, advogado, contador, dentista, profissionais que normalmente você não consegue ter no interior. Nós temos lá, temos profissionais nessas áreas, a área de serviço também é muito boa. Outro ponto que nós temos lá é a oferta de água é limitada. Então, nós obtivemos a nossa licença ambiental no ano de 2012. Depois da licença, você inicia uma série de trabalhos que são voltados para a gestão, propriamente dita. Porque a gestão do Agropolo é uma gestão compartilhada entre a iniciativa privada e o governo. E essa seca, que aconteceu em 2012, 2013, né, com maior intensidade, o minuto é do lado. Um minuto? Eu vou tentar ser rápido. Esperando os 10 e 5. Então, a seca terminou se tornando uma oportunidade. Por quê? Porque, através da seca, o tema
sustentabilidade entrou na questão central da tomada de decisão do agropolo. Então, no ano de 2012, por conta a gente vem acompanhando o estoque de água da barragem, dos barragens particulares, e a gente tomou algumas medidas. Por exemplo, nós orientamos os produtores que eles substituíssem, na medida do possível, os plantios de grãos por hortaliças. Depois nós tivemos que cortar as hortaliças, mas com um foco de preservar o maior número possível de empregos. Tá? A gente procurou ter diálogo entre a atividade econômica e a atividade social. Na questão ambiental, nós estamos implantando, agora no mês de junho, aqui vai fornecer os equipamentos de medição de vazão. A gente está colocando medição de vazão em todas as captações, medição de vazão de inserção eletromagnética com data logger, que é para a gente ter um monitoramento e um controle maior possível do uso da água. Tá? Manejo na irrigação. Tem uma empresa daqui de Minas Gerais que faz uma consultoria nessa área de manejo de irrigação, também está presente lá no agropolo. Então, todo o foco que a gente tem dado para as nossas atividades é voltado para a sustentabilidade. Porque se a gente não conseguir ter essa visão de sustentabilidade, muito provavelmente, em pouco tempo, a gente vai ser absorvido pelo mercado. Porque não tem jeito, o mercado ele não perdoa, ele é maior do que qualquer outra coisa. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui como mensagem é que tudo isso só foi possível porque houve uma união dos produtores, um fortalecimento das instituições que representam os produtores, uma relação de diálogo com o Estado. Tá? Então, existe uma sinergia muito grande entre poder público local, poder público estadual e produtores. Porque, de outra forma, eu não acredito que seja possível a gente levar um trabalho nessa dimensão. Obrigado. Vou só mostrar umas fotos aqui. Eu falei muito porque parecia que não é. Maçã, ameixa, batatinha. E ali a serra floral, colheita de batatinha, uma máquina de batatinha, café, sweet grape na estufa, uma estufa de sweet grape também, alho, aí garagem das empresas, cebola, um galpão de lavagem de batata, os trabalhadores com os EPIs todos, uva, touca, avental, bota. Obrigado, Deus.